Estamos ao vivo para mais um podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo alguém muito especial, como sempre, né, gente? Nós estamos arrasando nos convidados. Ela que é empresária, palestrante, mentora de alta performance, CEO de uma grande empresa do estado de Goiás e tem vivido uma grande metanoia e tem entendido a importância de ajudar outras pessoas a serem eficientes sem perder a qualidade de vida. Hoje eu estou aqui com ela, Jaqueline Gomes. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar com você e com quantas pessoas, né, vão ouvir essas histórias transformadoras que você está trazendo no podcast e que seja assim realmente momentos para levar cura, transformação, vida para todo mundo que ouvir. Amém, amém. Muito obrigada. Obrigada por confiar no meu trabalho. Eu sei, assim, do quanto a sua agenda é apertada, o quanto de compromisso você tem, você tirar um tempinho para vir aqui gravar. Com certeza, tenho certeza que hoje nós vamos liberar chaves poderosas que vão abrir portas para muitas pessoas. Eu tenho certeza disso que vai facilitar o seu caminhar, o que você vai aprender hoje nesse podcast. Então já senta aí, já coloca o fone de ouvido, fica concentrado para você aprender muito. Comece contando para nós, Jaqueline, como que foi assim a sua vida, a sua infância, como que aconteceu tudo isso para você chegar hoje em uma posição assim tão importante. A gente sabe o quanto a sua empresa é significativa, né, no estado de Uhum. Goiás e o quanto assim você tem se dedicado às mentorias, mas assim surgiu de algum lugar. Uhum. Como que foi tudo isso? Como foi sua infância? Conta para nós um pouco sobre você. Essa pergunta é boa. Quando as pessoas olham hoje o meu posicionamento, muitas pessoas acham que eu nasci em berço de ouro. E aí, quando eu vou contar essa história, essa jornada, até chegar aqui, jornada de 37 anos, cada um tem a sua jornada para poder conquistar os seus resultados. Eu nasci de uma família pobre, minha mãe me teve com 16 anos, e com 18 ela já tinha eu e meu irmão. Então, foi uma criança criando duas crianças. E assim como a maioria de nós, passei por várias dores ali na infância. E dentro deste processo, tenho uma certeza que eu sempre tive, que eu queria ser grande. Eu me lembro muito bem quando eu tinha 14 anos. Eu ia de ônibus para a escola, e eu via os velhinhos no ônibus. Tinha um senhorzinho que vendia picolé na rua e eu olhava aquilo, meu coração doía. Eu falava assim: eu nunca vou deixar que meu pai e minha mãe passem por isso. Minha mãe, né, nunca trabalhou para fora, sempre cuidou de nós, dona de casa, cuidou da casa. E eu sou muito grata por isso, pela oportunidade de ter tido uma mãe que foi presente, que não terceirizou a educação, que cuidou de mim, do meu irmão. E aí um dia com 14 anos eu cheguei, olhei pro meu pai e falei assim: pai, eu olhei no fundo do olhar dele, eu vou vencer na vida, pai, eu vou ser grande. E ele, meio sem entender tudo aquilo, ele falou assim: filho, eu acredito em você. E com 14 anos eu já comecei a trabalhar. Eu me lembro que a minha mãe fazia ovos de Páscoa para vender e eu fazia bombons e ia vender nos comércios do bairro. Colocava caixinha na bicicletinha Calói vermelha. Quem teve uma dessa? Com a garupinha. Colocava lá a caixinha e ia vender. E com 15 anos eu comecei a trabalhar numa empresa como menor aprendiz, ensino médio. Trabalhava o dia todo, estudava à noite. Terminei o ensino médio, fui para a faculdade. Então, assim, desde que eu fiz 14 anos, meu pai nunca mais precisou comprar um shampoo para mim, porque eu tinha na minha cabeça uma clareza que eu tinha que ajudar eles, que eu tinha que ajudar a minha família, que eu tinha que ser grande para poder ajudá-los. E aí começou essa jornada. Na faculdade, eu fiquei desempregada durante algumas vezes, vendi bombom, formei ali na dificuldade. Eu me lembro que nos intervalos da aula da faculdade, muitos alunos às vezes iam jogar sinuca, iam pro boteco. O que que eu fazia na hora do intervalo da aula? Eu ia estudar, porque era o tempo que eu tinha para estudar, para fazer um trabalho. Eu trabalhava o dia inteiro. À noite ia para a faculdade. Na época da faculdade, no primeiro ano, eu ia de ônibus, eu pegava 6 ônibus para ir para a faculdade. Elizabeth, eu chorava todos os dias naquele eixo Anhanguera. Falava Meu assim: Deus, Deus. eu vou sair disso aqui. Porque era aquele tanto de gente, aquela muvuca, e preocupada com o horário para não chegar atrasada na aula, não perder prova. E realmente foi um início de jornada muito sofrida. Mas foi o início de jornada que me forjou. Eu sou muito grata a cada coisa que aconteceu ali durante a minha história, que isso faz parte de quem eu sou hoje e da história que eu posso contar para motivar outras pessoas.
Quando eu fiz a faculdade, ali eu tive a oportunidade de ser presidente da primeira empresa júnior da faculdade, a primeira presidente mulher também, saí numa revista na época, foi muito bacana. Então, eu sempre tive essa busca de um próximo nível, de estudar, de me esforçar, porque na minha cabeça o que ia me levar a ser grande é o quê? Trabalhar e estudar. E eu sempre cresci, minha mãe sempre me falou isso. Trabalhe e estude muito para você ser alguém na vida. E essa foi a crença que foi construída em mim. E aí fui ao longo dessa jornada, com 18 anos eu já era gerente de uma holding, então eu administrava várias empresas na parte administrativa, financeira. Enfim, quando eu terminei a faculdade, continuei me especializando, então tem várias formações, pós-graduação, cursos, e sempre buscando aprender, me desenvolver. Tive a oportunidade de entrar nessa empresa, da qual eu estou hoje sentada como CEO numa cadeira estratégica. Eu estou há 11 anos nessa empresa. Isso foi uma grande conquista para mim, porque quando eu entrei nessa empresa, ela não tinha uma hierarquia muito bem definida. Então, foi construída toda uma trajetória ali dentro que me levou para esse cargo de ser CEO. Né? Uma mulher sendo CEO de uma indústria onde a maioria das cadeiras são masculinas, pessoas mais velhas do que eu, um posicionamento e é um desafio diário realmente ali de conseguir entregar o melhor e se posicionando, porque quem é mulher e vive no mundo corporativo sabe os desafios que a gente enfrenta de posicionamento, de ser respeitada, de ser ouvida, de ser valorizada. E quando foi ano passado, me despertou realmente para esse propósito, de toda essa jornada de transformação da menina que vendia bombom até a CEO de empresa, de poder levar minha voz, falar para outras pessoas além dos muros da empresa. Na empresa eu sempre dei treinamento. Quando eu fiz as minhas formações de coach, atendi várias pessoas como coach, dei treinamento em outras empresas, mas eu não via isso como propósito. Eu fazia porque eu gostava, eu amo ensinar. E aí Deus tocou meu coração ano passado sobre isso, levar a minha voz para ajudar pessoas a buscarem um próximo nível, pessoas a terem mais performance, mais resultado, mudança de mentalidade, acreditarem que é possível sim. A situação que você tem hoje não te define. Se você se dedicar, se você se esforçar, você pode conquistar novos resultados, novos patamares, inimaginável. Eu me lembro que na empresa que eu estou hoje, quando eu pus o pé na empresa e olhei e eu falei assim, eu vou chegar no maior cargo que existia nessa empresa. Nem existia cargo de CEO na empresa. E foram muitas batalhas para eu conquistar isso. E muitas vezes as pessoas chegavam e falavam: você não vai conseguir, você não vai ser diretora da empresa, você não vai conseguir, não existe nem diretoria na empresa, como que você vai ser diretora? Pois bem, fui além de diretora, me tornei CEO e eu nunca desisti. Então, o que eu quero deixar para você aqui hoje, não desista dos seus sonhos e sempre mira no alto, no maior, no melhor. Cada ambiente que eu passo, eu olho e falo assim: qual que é o melhor lugar que eu posso estar? Naquele momento, de repente, eu não estou preparada para sentar naquele melhor lugar, mas é uma jornada de construção. Então, saiba que é possível. Eu não sei qual que é o tamanho do seu sonho, o que que você está buscando, mas é possível. Então, mira no seu alvo, no seu sonho. Mira sempre no maior, no melhor, porque Deus nos fez para isso, para comer do melhor dessa terra, para usufruir do melhor, mas tem um preço, tem uma jornada para ser conquistada para isso. E aí eu consegui conquistar esse lugar. E eu tô me lembrando de outra história interessante aqui, que veio na minha cabeça sobre essa questão do desafio de falar eu quero melhor. Quando eu era pequenininha, lá no prezinho, a professora me chamou para ser a oradora da turma e tinha que decorar um texto grandão. Meu pai falou para a professora, para a tia, na época, falou assim: ela não vai conseguir falar, é muito grande esse texto, ela tem só 6 anos. Eu falei, decorei o texto todinho. As pessoas ficaram impactadas ali, de boca aberta, de ver uma menininha pequenininha sendo oradora da turma e falando um texto sem gaguejar. E aí eu tive essa reflexão muito recente. Ontem até perguntei para minha mãe, cadê essas fotos? Deus ali já tinha me chamado para falar, para colocar a minha voz, para falar para as pessoas, para poder impactar o mundo, né? E eu levei durante essa jornada um tempo para entender isso. E hoje eu sinto realmente que eu vivo o propósito. E aí, no ano passado, eu comecei a fazer várias palestras, a mentorar outras pessoas, porque eu entendi toda a jornada de transformação que eu tive, de muitas dores que foram superadas, de muitos desafios, de muitas noites de choro, onde eu acordava de manhã, eu tinha vontade de desistir, falava, eu não vou desistir, vou continuar.
As pessoas precisam ouvir isso. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão precisando tanto de ajuda, Uhum. então estão tão adoecidas, e muitas vezes uma palavra que a gente fala no Instagram, no story, salva uma vida. Quero falar para você, abre sua boca. Hoje, você fica em silêncio, uma pessoa pode estar morrendo porque não ouviu aquele bom dia com uma frase, aquele provérbios que você não postou no Instagram. Estamos vivendo uma era que as pessoas estão precisando de ajuda. E o grande movimento que eu acredito nessa vida é crescer e contribuir. Deus me deu oportunidades de ter acesso a muito conhecimento, a pisar em muitos lugares. Isso não pode ser só para mim, é para eu poder contribuir e transbordar por onde eu passar. E eu tenho certeza que ao seu redor tem várias pessoas que podem ser impactadas com a sua história, que podem aprender com o seu conhecimento. Às vezes você pensa assim, ah, eu sei o pouco, o que eu sei é muito pouco, mas às vezes o pouco que você sabe é muito para quem sabe menos do que você. Então não negligencia isso. Olha ao seu redor. Qual que é o bom dia diferente que você pode dar para alguém? Você, quando você conversa com as pessoas, você fala olhando no rosto dela. Você dá um abraço, às vezes de olhar, dá um bom dia para sua família. Quando você chega no seu trabalho, fulano, você tá bem? E aí, de repente, a pessoa tá ali convivendo com você, não tá bem. Hoje, quantas depressões silenciosas existem? Uhum. Aí depois a gente fica sabendo a notícia, ah, tal pessoa se matou. E é todo mundo ao redor nem sabia que a pessoa estava passando por algo. Então, abre sua boca, transborda amor por onde você passar, gere conexão com as pessoas. Quando você acorda de manhã, todos os dias, imagine que você sai com o seu bolso da sua calça cheio de sementes. Você vai distribuindo sementes por onde você passa. E não tenha dúvidas, essas sementes elas vão frutificar. Se você plantar essas sementes em solos bons, em solos férteis, elas vão frutificar. Da mesma forma, se você plantar em lugares ruins, também vão frutificar. Mas plantar sementes na vida de pessoas são os frutos mais lindos que qualquer pessoa pode ter. E hoje eu vivo essa jornada como empresária, como CEO, como palestrante, como mentor, e o que eu mais amo fazer é ajudar as pessoas, é transformar a vida, é levar uma palavra de conforto, é levar um conhecimento. Hoje, poder falar sobre alta performance, mostrar para as pessoas que é possível sim ser feliz na vida pessoal, na vida profissional, que é possível sim criar uma rotina com organização que proporcione uma vida sustentável, porque não adianta você ter sucesso financeiro, você ter sucesso profissional e sua família ser destruída, você não ter saúde. O verdadeiro sucesso, o sucesso mais lindo que uma pessoa pode ter é com ela mesma e com a família dela. O restante é consequência. Então, o quanto você tem negligenciado as áreas da sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja financeira, ou de repente você, quando você tem cuidado de você, porque cada um só dá o que tem. Quanto mais você se abastecer, mais você vai poder transbordar por onde você passar. Uau! Que isso? Já podia já acabar o podcast que já foi muito conteúdo. Que poderoso, que poderoso. Já compartilha com a gente assim, ó. Nós sabemos que a mente que você tem hoje foi um processo de construção. Lá na adolescência, na infância, como que você fazia para se blindar? Ou você tinha apoio em casa? A sua família já conseguia enxergar essa mente, já conseguia enxergar esse potencial? Como que você fazia para lidar com as dificuldades? Porque quando a gente conta a história resumida, parece que foi fácil, Sim, não foi. né? Só que são assim, por exemplo, uma faculdade são às vezes 4 anos. Os processos eles são longos. Então, assim, nós não estamos falando de uma semana pegando Uhum, ônibus, nós estamos falando de 4 anos pegando uhum, ônibus. Nós estamos falando assim de uma dificuldade que ela gerou um tempo na sua vida, consumiu um tempo da sua vida. uhum. E assim, como que você fazia para blindar a sua mente, para permanecer no foco, para pensar assim, olha, eu sei onde eu quero chegar, então eu preciso suportar esse processo. Eu tive uma infância bem dolorosa. Imaginem, eu falei, era uma criança, minha mãe criando duas crianças. Então, realmente, tudo que a minha mãe aprendeu foi ali com a gente. Eu fui uma criança que apanhou muito da minha mãe. E eu cresci com uma crença, um sentimento ali de rejeição, de abandono muito grande. Eu fui uma adolescente muito difícil. Eu não respeitava a minha mãe, a gente brigava muito. Pensa
tá vendo essa pessoa aqui? Foi uma adolescente caótica. Nunca fiz nada de errado, mas eu sempre confrontava, porque eu tinha tanta dor dentro de mim, e a minha forma de lidar com essa dor era ali realmente confrontando a minha mãe. Depois de muitos anos, a gente passou por um processo lindo de cura e ela veio entender isso, e eu entendo também que uma criança criando outra criança, ela deu o que ela tinha. E realmente não foi fácil e ainda não é, porque todos os dias a gente está vencendo o nosso maior inimigo, que é o que? A nossa mente, que quer nos sabotar o tempo inteiro, as nossas crenças, que hora ou outra aparece um gatilho emocional. E a minha forma de blindar foi olhando para o alvo. Eu sabia que eu tinha um objetivo. Eu olhava para minha vida e eu sofria muito, assim, muito, muito. Eu tive depressão na época da adolescência. Então foi uma época muito difícil. Eu cresci num lar onde os estímulos negativos da minha mãe, as palavras que ela falava eram muito ruins, né? Então, tipo, minha mãe falava: ai, você é muito difícil, ninguém vai te querer quando você crescer. E até o trabalho e estude pra você ser alguém na vida e não depender de ninguém, foi bom porque me fez buscar, mas também forjou uma mulher que foi uma fortaleza, que acreditou durante muito tempo que ela só seria alguém na vida se ela trabalhasse, e estudasse muito. Então, eu aprendi a construir as coisas com muita energia, com muito trabalho, com muita força. E hoje a gente vê pessoas, às vezes, construindo isso de maneira muito leve. Né? E eu aprendi o contrário. A minha mente foi forjada acreditando que eu preciso fazer muito para eu ter um resultado. E aí eu sempre fui muito focada. Na época da adolescência, eu nunca tive muita distração com festa, com balada, com essas coisas. Eu olhava a vida dos meus pais, pobres. Me lembro na época da escola. A gente era pequeno, a minha mãe levava eu e meu irmão para a escola numa bicicletinha vermelha. Eu sentava no cano e meu irmão na garupa, e ela levava a gente de bicicleta para a escola. E depois teve a fase que ela levava de ônibus. Então foi muito sofrido. Na época da infância, eu tinha uma bolsa num colégio particular, então você já imagina, né? Bolsa pobre no colégio particular, sofri bullying demais. Eu era o patinho feio na época. E aí toda dor que acontecia, cada dificuldade, eu falava assim: eu preciso vencer na vida porque eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais quero passar por isso. Eu olhava para a vida que eu tinha e eu tinha uma convicção tão grande que se eu me dedicasse, eu poderia ter uma vida melhor. Eu olhava a vida da minha mãe, eu sou grata por ela ter decidido não trabalhar e não estudar e cuidar da gente, mas eu olhava e eu via uma mulher muito frustrada, muito triste. Ela teve depressão depois que eu nasci, pós-parto, e eu falava assim: eu não quero essa vida pra mim, né? O modelo que eu tinha, eu só via minha mãe triste, só reclamando, só chorando, eu pensava: eu não quero essa vida. E o estímulo foi sempre esse: olhar e falar assim: eu quero essa vida, eu não quero, como que eu vou sair disso? Eu preciso trabalhar e estudar. Então eu sempre tive a minha mente focada nisso. Para sair da situação ruim que eu tava, o que que eu preciso fazer? E eu pegava e fazia, e faço ainda, e busco, porque eu acredito que esse crescimento ele é contínuo, ele nunca para, a gente sempre vai ter um desafio. A época da adolescência, os desafios foram grandes, uma adolescência assim muito difícil. Eu comecei a melhorar, eu vou dizer assim, realmente depois quando eu comecei a trabalhar como gerente com 18 anos, que aí eu já tive condição de ter um carrinho, pagar terapia. Hoje eu tenho 37. Eu faço terapia, desenvolvimento pessoal desde os 18. Então são muitos anos ali. E aí eu entendi, eu tenho problemas, eu preciso buscar ajuda. E eu nunca tive medo de imergir, fazer imersões, fazer terapia, que vai realmente lá no fundo para sarar e para curar as feridas. Nessa época ali da vida adulta, acabei andando por lugares por essa carência, por essa vontade de ser aceita, da rejeição, fui para o espiritismo. Você sabe essa história. Uhum. Foram 10 anos servindo o mal no espiritismo. E essa época eu falo assim que Deus tem que ter um propósito muito grande na minha vida, por tudo que eu já passei, da menininha abusada lá na infância, a tornar a mulher hoje que tem voz para poder falar e ajudar outras pessoas. E aí eu passei pelo espiritismo também. Então ali foi o lugar que na época o inimigo usou para eu ser para eu me sentir aceita, né? E ali eu me senti aceita mas eu já tinha no meu coração um coração servidor. O que eu fazia lá, eu não entendia que era algo ruim ou algo errado. O meu coração era o que eu estou ajudando as pessoas. Então eu estava lá, faziam filas de pessoas para me poder atender. Eu via as pessoas chegando ruim, saindo de lá bem.
Então, a minha crença era essa, eu tô ajudando as pessoas, só que usava a ferramenta errada, porque eu não tinha o conhecimento e a revelação. E até que Jesus um dia me achou, eu passando por um processo depressivo, me sentindo perdida, porque todo esse processo depressivo, além de uma identidade machucada que eu tinha, eu não tinha eu não era filha de Deus, eu não sabia que tinha um pai ali para segurar na minha mão, independente da dor que eu tinha. Então, eu fui uma criança que me senti órfã, tendo pai e mãe casados dentro de casa, porque eu tinha um vazio existencial muito grande. E aí, determinado dia, eu fui convidada para ir na igreja com uma pessoa, cheguei lá, eu conheci o que que era o Espírito Santo, e Deus foi tão bom, porque isso foi numa quinta, no final de semana já tinha um retiro na igreja, e eu fui, me batizei, foi lindo, e hoje eu falo que Deus segura na mão da gente, independente da dor que você passar. Eu não sei o que que você viveu na sua infância, o Espírito Santo está me conduzindo a dizer que se você foi abusado ou abusada na infância, não tenha dúvidas, Deus estava lá do seu lado sendo abusado com você. Se você sofreu qualquer tipo de violência, qualquer sofrimento na sua vida adulta, ou se você ainda sofre, saiba que Deus está ali do seu lado, sofrendo junto com você. Mas Ele te chama, que existe uma vida com Ele, que é muito melhor do que isso aí. Ele está ali para segurar na sua mão, para que você viva a sua identidade de filho, de filha, amada que você é. E cada dor que você viveu na sua vida e que você superou, foi para te fortalecer, é para um propósito que Deus vai usar na sua vida. Aquela dor que você venceu, que você superou, é a transformação que você vai levar para as pessoas que passaram pelas mesmas coisas e de repente não tiveram a força que você teve para romper. E as pessoas vão te olhar e vão falar assim: se ele, ela conseguiu, eu também consigo. Uau, uau! Eu falei que ia ser É. poderoso, mas eu não imaginava que seria tanto. Que incrível que tá sendo isso daqui. Muito obrigada por estar compartilhando essa história linda conosco. Agora vamos falar da vida profissional. Vamos. Porque assim, é isso. Se ela conseguiu, você também consegue. Então, assim, agora vamos falar do que ela faz hoje, que é assim, é incrível o seu trabalho, né? Eu às vezes te acompanho e eu fico pensando assim, como ela dá conta. Então vamos começar por isso. Sim. Como dá conta? Eu escuto sempre essa pergunta, já que como você dá conta de tantas coisas? Foco, disciplina, organização, visão muito clara da onde eu quero chegar. Primeira coisa que você precisa ter, e se você observar toda essa jornada dessa história que eu tô te contando, eu sempre tive uma visão clara. Qual que era o meu próximo alvo, qual que era a minha próxima meta, e eu ia e fazia. A minha psicóloga, ano passado, me diagnosticou com TDAH e não sei o que e tal. E ela falou assim: já que é muito interessante, porque você faz tantas coisas e você criou seu método próprio de organização para não se perder. E eu não me medico e realmente eu tenho o método que eu fui criando no decorrer do tempo. Então, o que que é o grande segredo para você conseguir ter uma alta performance? Você precisa ter um porquê. Eu sei o meu porquê, eu sei os meus porquês. Por que que eu quero viver em alta performance? Por que que eu quero ter resultado? Se você pegar hoje grandes players do mercado, você vai ver que todos, sem exceção, têm uma vida, têm uma rotina de alta performance. Pessoas que já são milionárias, tiveram grandes resultados. Você olha, essas pessoas ainda estão ali na linha de frente, estão acordando cedo, cuidando da saúde. Então, o grande segredo é, fosse entregar três chaves aqui para você. O primeiro, tenha uma visão muito clara da onde você quer chegar. Precisa ter essa visão. Segundo, precisa ter o porquê. Por que que você quer chegar nessa visão? Quais são os porquês? Porque é isso que vai te manter com energia, que vai ser seu combustível, sua motivação quando você tiver vontade de desistir. Quando você acordar de manhã, o inimigo vem falar aqui no seu ouvido que você não dá conta, que não é para você sair da sua cama, para você desistir, você vai lembrar qual que é a visão que você tem. Qual que é o porquê, qual que é o porquê que você tem para vencer esses desafios e romper. E o terceiro é você ter um plano, né? Um planejamento para chegar nessa visão que você tem. E precisa colocar data, precisa colocar as ações, precisa ver o que que você precisa, quem são as pessoas que podem te ajudar nesse processo para poder acelerar esse caminho dessa jornada. Hoje, existem coisas na minha vida que eu realmente não negocio, que são minhas prioridades. Então, a minha rotina ela é muito bem organizada. O meu dia é organizado, eu sei o que, que eu vou fazer na minha semana, eu sei qual que é o resultado que eu quero buscar para o meu mês.
Então, essa organização, esse planejamento, mas com um olhar ali no alvo, de qual que é a visão, o porquê que eu quero aquilo, é que faz com que eu consiga fazer tantas coisas e com leveza. Para mim é tranquilo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você faz tantas coisas, eu falo, faço. Eu nem vejo dessa forma, porque para mim já virou um drive na minha mente ali de rotina para isso, e eu tenho tanta clareza da onde eu quero chegar, que pagar o preço para mim faz parte, porque eu vou chegar lá, eu sei disso. E eu sei que tudo tem um preço dentro da jornada. Quando eu olho para trás, a quantidade de coisas que eu já vivi, que eu passei, que superei, o que vem pela frente é pequeno. E eu sei que se lá atrás eu dei conta, eu dou conta agora de novo. Então, qualquer próximo nível, qualquer área da vida que você for buscar, vai ter um preço. Você precisa ter visão, precisa ter o porquê você quer isso, qual que é o propósito, né? E ter um plano para chegar nisso. Uau! Cada resposta é uma aula. Agora fala para nós, tem um preço para tudo. E qual tem sido o preço? Qual foi o preço inicial de sentar numa cadeira de CEO? Que assim, nós sabemos, a gente ainda Sim, vive em um país que esse cargo é ocupado pela maioria de sim. homens, né? Como que é isso? Eu imagino que a sua equipe também deve ser uma equipe, na sua maioria, masculina, né? É. Como que você consegue conduzir essa situação? O que que me levou para esse cargo? Resultado. Essa é uma grande reflexão para você que trabalha numa empresa e quer buscar uma promoção. Muitas vezes as pessoas esperam receber o título para depois fazer o que tem que ser feito dentro daquele título. E muitas vezes você precisa entregar aquele lugar que você quer para que você seja visto como aquela pessoa e depois você vai ser reconhecido. Então, eu vejo muita gente às vezes falando assim: ah, eu não recebo uma promoção, eu não sou reconhecido, mas a pessoa está esperando receber um título, esperando receber um salário para ir entregar um resultado. Então, quando eu fui promovida, eu recebi o título, fui reconhecida como CEO, eu já era CEO. Eu já entregava. Quando eu olhei e falei assim, eu quero aquela oportunidade, eu fui pesquisar quais são os resultados que eu tinha que entregar, o que que um CEO tem que fazer. Eu nunca tinha sido CEO até então. E aí eu fui aprender. E aí eu fui aplicando, aplicando e consequentemente, depois de entregar o resultado me levou para aquele lugar. Lembra das sementes que eu falei? Eu fui plantando as sementes e aquilo foi frutificando. E realmente é desafiador, mas o que que faz toda a diferença? O resultado. Quando você tem resultado, as pessoas elas vão olhar para você de outra maneira. Não tem nada que posicione melhor uma pessoa do que o resultado. E o seu posicionamento, a forma que você se veste, a forma que você se fala, a sua postura. Por isso que eu acredito muito no conhecimento. Então, cada dificuldade que eu tive dentro desse processo, eu tive mentores que foram me ajudar. No ano que eu fui promovida a CEO, eu passei o ano inteiro sendo mentorada pelo Gustavo Sampaio, que é o diretor da Febracis Goiânia, proprietário aqui, e ele que me ajudou em toda essa transição de posicionamento, porque eu já entregava o trabalho, eu entregava o resultado, mas o dono da empresa olhava para mim, ele não via, essa pode ser a CEO que vai me representar perante a empresa. E aí eu fui fazendo todo um trabalho de posicionamento, eu mudei a cor do meu cabelo, eu mudei a roupa que eu vestia, mas a minha postura, a minha comunicação, eu sempre fui evoluindo ela e o resultado, gente, o resultado é incontestável. Mas olha a diferença, eu já tinha resultado, eu já entregava o resultado, mas existia um capital visual que não estava coerente com aquele resultado para que eu pudesse ser vista e o meu posicionamento não estava alinhado. Foi questão de 3 meses, eu alinhei o capital visual, alinhei o meu posicionamento, a minha comunicação, na forma que eu falava, que eu me colocava nas reuniões, e aí aconteceu, né? Não é assim, foi uma construção de anos para poder chegar nisso. Então, foram 6 anos como gerente para eu me tornar CEO. Mas lá com aquela visão, lembra? Desde o início, eu vou chegar no meu cargo que existir nessa empresa. Então, tem que investir em conhecimento. Elizabeth, não tem outro caminho. Investir em conhecimento e agir, né? Colocar em prática o que você aprende. Uhum. E assim, na sua opinião, qual foi o maior desafio que você enfrentou para chegar nesse lugar? Foi realmente a falta de conhecimento ou foi a questão de mostrar o seu trabalho? Foi uma questão emocional? Em algum momento você olhou e falou assim: ah, eu desisto? Como que foi isso? Ou não, foi tranquilo? Foi desafiador, mas o meu maior desafio não era o conhecimento, porque eu já venho nessa jornada há muitos anos, mas foi conseguir que a oportunidade acontecesse. Por quê?
muitas pessoas não queriam que eu sentasse naquela cadeira, naquele lugar. Então, posso dizer que teve muitas sabotagens para me conseguir conquistar aquilo. Mas com fé em Deus, com entrega, com coração genuíno, com verdade, isso aconteceu. Então, o maior desafio foi, vamos entender que tudo é espiritual, né? O inimigo não quer que você cresça, que você alcance grandes lugares, mas você tem que ser resiliente. Então, cada desafio que vinha, cada pessoa que não queria, cada pessoa que às vezes criava contextos para me prejudicar, eu falava assim: não, eu posso, eu vou vencer, eu sei quem eu sou, eu vou fazer e continuei fazendo e acreditando. Então, o maior desafio envolveu isso, questões emocionais que não queriam que eu ocupasse aquele lugar. Uhum. Uau, é isso. Hoje você tem uma mentoria que fala sobre produtividade. Compartilha conosco o nome da mentoria e o que que você entrega na mentoria. E assim, de onde que você percebeu a necessidade de servir as pessoas com essa mentoria? Eu tenho uma mentoria em grupo chamada Produtividade Essencial, que ela ensina, primeiro, existe uma transformação de mente e de identidade, porque não adianta eu ensinar ninguém a como ter ferramentas para se organizar melhor. Isso aí você pesquisa no Google, no chat GPT, você descobre. O que vai fazer alguém realmente ter alta performance e produtividade é um jogo mental. Quais são as narrativas que ela conta, qual que é a crença que ela tem sobre o tempo, sobre produtividade, sobre ela mesma. Então, a gente faz todo um trabalho de transformação de mente para aí sim entrar em ferramentas práticas de organização, de gestão que eu já testei, que eu validei, que eu sei que funciona. Tem também a mentoria individual, que é de governança estratégica, que é mostrar como você ter resultado, governar a sua vida, ter controle da sua vida pessoal e da sua vida profissional de forma sustentável. Então, é você ter resultados com o seu CNPJ sem negligenciar o seu CPF, que é onde a gente vê isso aí com grande frequência. E como que surgiu? Justamente com um comentário que você fez agora há pouco. Muitas pessoas me perguntando, Jaque, como que você consegue fazer tantas coisas, já que você é tão organizada, você é tão disciplinado? Eu lembro que um dia o dono da empresa que eu trabalho falou assim: seu nome devia ser Rainha da Disciplina. Eu falei assim, uau, gostei desse nome, porque realmente eu sou muito focada. E aí aconteceu esse momento que o propósito despertou, que eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas, eu parei e pensei no que eu sou boa e comecei a lembrar do que as pessoas falavam sobre a Jaque. Nossa, você faz isso, você faz aquilo, como que você faz? E esse processo já aconteceu antes de eu decidir lançar a mentoria. Era muito comum as pessoas me procurarem e falarem assim: ai, Jaque, vamos tomar um café e desabafar ali comigo, pedir um direcionamento. Alguém que ia montar um negócio, abrir o plano de negócio para mim e falar assim: Jaque, eu tô pensando em fazer isso, olha aqui meu plano de negócio, o que que você acha, o que que você me direciona? Então, eu já era mentora de várias pessoas que me procuravam pedindo ajuda e eu ia ali e ajudava de maneira informal com a minha visão. Eu tenho uma visão extremamente estratégica. Onde eu chego, eu vou olhar e eu vou enxergar coisas que a maioria das pessoas não veem, mas enxergar e já ter uma estratégia para aquilo. E aí isso surgiu naturalmente. Eu percebi, quando eu lancei a minha mentoria, já tinham sido várias pessoas em cafés, em conversas, que eu tinha ajudado ali, dando conselhos, dando direcionamentos. E é isso. Uau! Assim, na sua opinião, quem é mentor, as pessoas nos procuram, né? Ah, eu tô com dúvida nisso, como que eu faço? E existe uma crença padrão quase sempre em relação ao que você entrega. Uhum. No seu ramo, qual é essa crença? Assim, quando as pessoas te procuram, que você fala assim, ah, já sei o que que é. Eles às vezes procuram você com um pedido, mas Uhum. você sabe que o que a pessoa tá pedindo não é o que ela precisa. É. Muitas pessoas, às vezes, olham só o resultado. Até interessante isso que você perguntou. Às vezes a gente olha a situação de uma pessoa, você sabe que ela precisa de algo, mas ela acredita que é outra coisa, ou ela não quer enxergar o que ela realmente precisa. E o mentor, ele tem que ter esse feeling de, por exemplo, eu vendo a minha mentoria de gestão para empresários, falando que eu vou ajudar ele a ter mais lucro. Mas isso é só a isca. O meu grande objetivo é que esse empresário, essa empresária, faça as refeições sentadas à mesa com a família, cuide da saúde, levar a transformação na pessoa para assim ela ter resultado na empresa. Se eu chegar para um empresário, uma empresária, falar assim: ah, eu vou te ajudar a ter inteligência emocional.
pessoa não vai dar. A grande maioria não vai se importar com isso. Ela fala assim: não, vou te ensinar como colocar mais dinheiro no seu bolso, como você ter mais resultado na sua empresa, com processo, com gestão do seu tempo. Só que eu sempre começo a mentoria trabalhando o quê? Mentalidade de desenvolvimento pessoal. Porque antes da gente ser um CNPJ, somos um CPF. Não tem como um CPF desajustado ter prosperidade na vida profissional e na vida financeira. Então, essa crença, principalmente nesse meio corporativo, eu quero levar gestão, eu quero levar processo, eu quero levar organização, mas o que eu quero é salvar famílias, o que eu quero é que aquele pai passe mais tempo em casa, que aquela mãe cuide de si, entenda que além dela ser empresária, ela é mãe, ela também é uma pessoa que tem que se cuidar, ou aquela mãe, ela possa ter mais tempo através de organização e gestão e formando um time de alta performance, ela tenha mais tempo livre para de repente buscar os filhos todo dia na escola, fazer as refeições em casa. O grande propósito não é o lucro, não é o resultado, mas é a transformação de vida. E automaticamente essas pessoas sendo transformadas, elas vão fazer mais dinheiro, o negócio delas vai crescer. Uhum. Hoje, quais são as principais ferramentas que você usa para equilibrar? Porque, assim, eu vejo que você consegue, né, ter equilíbrio entre vida profissional e Uhum, pessoal. Você tem buscado viver o que você entrega, sim. né? Você tem buscado ser também uma pessoa que está ali presente com a família e, ao mesmo tempo, construindo grandes resultados profissionais. Quais ferramentas, às vezes, mentalidade que você instalou ali para conseguir fazer isso? Bom, eu coloco sempre 3 pilares como prioridade para começar os meus dias. São os 3 pilares que vão sustentar todas as outras áreas da sua vida. Então, de domingo a domingo, é todo dia? É todo dia, sem exceção. Eu começo o meu dia cuidando da minha saúde física, espiritual e emocional. Então, todos os dias. É devocional de manhã, é um tempo de conexão comigo e atividade física também. Ah, você faz atividade física de domingo a domingo? Não. Quando eu tô em casa, às vezes, final de semana, que eu não vou pra academia, pelo menos um alongamento eu vou fazer, eu vou movimentar o meu corpo, eu vou ativar o meu corpo. Então, eu começo os dias sempre ativando essas 3 áreas. Isso é inegociável pra mim. Não adianta querer marcar reunião comigo muito cedo, pode ser o que for. A resposta vai ser não. Se eu não tiver abastecido esses 3 pilares, eu não começo o meu dia. Isso vai me dar energia para todo o restante do dia. As horas que você a forma que você age, o que que você faz nas primeiras horas do seu dia vai definir totalmente como que é o seu dia. E eu sou extremamente organizada e planejo. Então, por exemplo, se você pegar a minha agenda aqui do Google, que eu uso, ela é toda coloridinha, porque cada área da vida tem uma cor diferente. Então, quando eu monto a agenda, a minha meta é ter uma agenda colorida. Óbvio, não existe vida em equilíbrio. Você não vai conseguir pegar 100% de energia e dividir por igual em todas as áreas da vida. Não. Hoje, se você falar, já, qual que é seu foco? É minha vida profissional. Nesse momento, de construção do meu novo negócio. Então, a maior parte da minha energia é nisso, mas eu não negligencio as outras áreas. E existe acordo também, por exemplo, a minha família, a gente tem um acordo de almoçarmos juntos aos domingos, quinzenalmente. Não interessa o que aconteça, pode ser o que for, a resposta é não se cair no domingo de estar com eles. E aí eu realmente estou em estado de presença, eu não fico mexendo em celular, eu fico junto, eu passo tempo junto, porque às vezes você tá mais tempo ali com as pessoas em quantidade, mas não tem qualidade. Você tá sentado mexendo no celular, ou se tá só o corpo, a alma, a cabeça tá em outro lugar. Então eu pego a minha rotina e eu divido. Eu busco também sempre colocar uma área da vida junto com outra que eu já dou check em 2 coisas. Exemplo, a corrida, dou check em saúde. Comecei a chamar as amigas para correr. Primeira corrida que eu fiz foi eu e mais uma. Na segunda foi eu e mais 3. Ali eu já estou alimentando o pilar amizade com as amigas e a saúde, tudo junto. Comecei a fazer yoga para trabalhar a feminilidade, a flexibilidade, a mente. O que que eu fiz? Levei as amigas para yoga. Então, eu vou juntando uma coisa na outra. Ah, tenho que ir no supermercado. Mãe, vamos no supermercado junto? Vai nós duas no supermercado. E é muito gostoso. Até hoje, eu saí de casa já tem 10 anos, eu aprendo coisas com a minha mãe quando eu vou no supermercado. Ô mãe, eu adoro ligar e perguntar e falar as coisas, até porque é uma forma de permitir que ela exerça o papel de mãe, de Uhum. educadora. Ô mãe, qual pano de chão aqui é melhor? E aí ela olha e fala, nenhum presta. Eu falo, tá bom. Então, assim, eu já fiz 2 coisas. Eu fiz o mercado e passei um tempo de qualidade eu e ela juntas. Então, assim,
não negligencio o meu autocuidado. Eu realmente me cuido. Não tem como eu ter esse posicionamento, essa energia sem cuidar de mim. Então, na minha agenda lá tem um momento intencional meu dentro da agenda. Você se coloca na sua agenda? Eu me coloco na minha agenda. Então, tem um momento lá que é só eu sair para tomar café comigo. Aí, como você consegue fazer tantas coisas? Consigo, porque eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar e eu não perco tempo com o que não interessa. Para mim é muito fácil falar um não, porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Então, se alguém me fizer um convite e esse convite não for contribuir para quem eu quero ser e para onde eu quero chegar, a resposta é não. Eu não vou. O tempo é o meu ativo, é o seu ativo mais valioso. Eu não perco tempo com o que não interessa, com o que não vai me trazer, me tornar a pessoa que eu quero, trazer o resultado que eu estou buscando. Imagina, se você pegar o teu dia, quantas coisas que você perde tempo ali, procrastinando, falando coisa que não interessa, né? Consumindo conteúdo na rede social que não vai te acrescentar em nada, você pega esse mesmo tempo e usa para fazer coisas que vão te trazer crescimento. E aí você tem certeza que você não tem tempo para fazer as coisas? Realmente a gente usa muito essa desculpa, né? Sim. Eu, pelo menos, uso. Ah, eu tô sem tempo, tô sem tempo. Só que quando você olha realmente o que que você fez, se você for intencional, você consegue produzir muito mais, Sim. né? E sobra tempo para as coisas que fazem sentido. Mas vamos lá, nossa pergunta final. Nós estamos na série Chaves que abrem portas e que nós guardamos como tesouro. Todos nós temos, né? Principalmente alguém com uma história tão linda quanto a sua, Uhum. é uma chave que é um tesouro para nós e que pode abrir porta para outras pessoas. Compartilhe conosco a sua chave. Principal chave, e eu demorei a entender ela, se chama se sentir filho, filha, intimidade com Deus. Durante toda essa jornada que eu contei aqui pra você hoje, eu cresci, sim, eu conquistei resultados, eu sentei nas cadeiras que eu queria, eu tive acesso a muitos lugares e até hoje eu escuto isso quando eu vou na igreja, às vezes vem um profeta e fala: "Você vai pisar em lugares tão grandes que muitas pessoas não vão entrar". E eu realmente creio, tomo posse dessa palavra, porque a minha jornada tem sido assim. Mas durante muitos anos eu fiz isso desacompanhada do espiritual. Mesmo depois que eu converti, que eu me batizei, eu levei um tempo para poder entender quem era Deus. Principalmente que Deus, figura masculina, era um pai amoroso, cuidadoso. Então eu levei um tempo para entender isso. E eu virei essa chave, ela tem um ano. De entender que realmente é Deus que é a chave que abre todas as portas. Então, se você tem Deus, se você se sente filho, filha, merecedor, herdeiro de um reino, você não precisa ter tanto aqui, ó, a força do seu braço para realizar as coisas. Em muitas coisas eu venci e superei na força do meu braço. E eu sou grata por isso, porque eu sei que Deus permitiu que fosse assim para hoje eu estar aqui te contando essa história e te mostrar que é possível. Mas no último ano, depois que eu realmente entrei na intensidade com Deus, de entregar meu dia, de consagrar tudo que eu faço, chamar ele para ser meu sócio, eu acordo de manhã, Elizabeth, quando eu vou fazer minha oração, eu me consagro do topo da cabeça até a ponta dos meus pés, eu consagro meus órgãos, meu olho, peço para Deus me dar a visão e eu faço isso realmente todos os dias com fé. E é isso que tem tido toda a diferença. Por quê? Eu consegui os resultados, as metas que eu tinha. Só que chegou numa fase que eu olhava, eu acordava de manhã, olhava para tudo ao meu redor e falava assim: caramba, eu tô com a casa que eu sonhei, eu viajo, eu tenho os resultados, eu cheguei no cargo, mas eu tinha vontade de morrer todos os dias. Porque eu tinha um vazio existencial muito grande que eu não sabia o que era. E aí eu falava assim, sempre tinha relação com Deus, eu sempre orei, mas era uma relação distante de senhorio ali, né? Eu falava assim, Deus, será que eu sou ingrata? Eu tive tudo o que eu queria e eu não tô feliz, por quê? Até que eu entendi que a relação com Deus não é uma relação de senhorio, não é uma relação de servidão só de falar, eu vou ajudar alguém porque eu sou boa, eu tenho que fazer o bem. Não, é uma relação de filha. E eu venho construindo essa jornada no último ano. Então, essa foi a chave que deu um salto, assim. Quem me acompanha antes de um ano atrás e no último ano vê essa transformação que Deus fez na minha vida, porque ele tem aberto portas com leveza que antes eu tive que fazer muita força para abrir. E muitas vezes talvez eu tenha aberto portas na hora errada e não tenha tido o resultado que deveria, porque não era a porta que ele queria que eu entrasse. Então hoje eu não dou um passo na minha vida, eu não abro uma porta, eu não faço um negócio sem perguntar se é o que ele quer. E enquanto ele não me fala de forma clara, esse é o caminho, eu não vou ter uma atitude de decisões. Claro, vou continuar com a minha rotina todos os dias e tudo isso, mas
qualquer coisa que eu for me mover de diferente, tem que ter a direção e tem que ter a permissão dele. E ele é a chave que abre toda e qualquer porta, qualquer desafio, qualquer dor, qualquer ferida que você tiver. Uau, meu Deus, que poderoso esse podcast. Amiga, muito obrigada. Que Jesus abençoe muito sua jornada. Obrigada Amém. por ter confiado no meu trabalho, por ter aceito meu convite. É isso. Obrigada.